Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Deusivânia Falcão, sou psicóloga, professora e pesquisadora da USP na área de psicogerontologia. Sou mãe das gêmeas Gabriela e Manuela. É um prazer imenso estar aqui compartilhando esse momento com vocês, mesmo que virtual. Gostaria de agradecer a diretoria da Abras, a diretoria da Abras São Paulo, a diretoria científica. Fico muito feliz e honrada por estar participando da Jornada Paulista da doença de Alzheimer. Sou muito grata à Abras, porque durante todos esses anos, na minha carreira como pesquisadora e também como familiar de pessoas com a doença de Alzheimer, reconheço o quanto a Abras me ajudou nesse percurso, especialmente apoiando as minhas pesquisas científicas, me ajudando muitas vezes na coleta de dados. Então, sempre foi uma porta aberta para mim, como pesquisadora, como professora e como familiar. A minha avó, ela teve a doença de Alzheimer e desde então eu venho compartilhando conhecimentos nessa área, porque a dor foi muito grande. Minha avó me criou junto com a minha mãe, porque eu perdi meu pai muito cedo. Na verdade, eu não cheguei a conhecer meu pai. Quando ele morreu, minha mãe estava grávida. Então, 9 dias depois que ele morreu, eu nasci e eu fui morar com os meus avós. Então, enquanto a minha mãe trabalhava, era com a minha avó que eu ficava. Então, um dia eu cheguei na casa dela, já adulta, já fazendo doutorado, e ela falou para mim que não me conhecia mais, né? E aquela foi uma das maiores dores da minha vida. O sonho dela era que eu me tornasse uma doutora, e eu persegui esse desejo. Defendi minha tese de doutorado sobre a doença de Alzheimer em 2006, e no dia seguinte, após a defesa da minha tese, quando a minha tia, que era a filha cuidadora principal dela, chegou para contar a novidade: olha, mamãe, agora você tem uma neta doutora, a Deusivânia agora é doutora em psicologia. Naquela noite, ela faleceu. Então, o tema da doença de Alzheimer é um tema que eu vejo como um legado na minha vida, como uma missão na minha vida, ter que realmente desenvolver esse trabalho. A partir disso, eu venho desenvolvendo pesquisas, desenvolvi minha tese de pós-doutorado nos Estados Unidos também sobre esse tema, tornei-me livre docente pela USP, defendendo uma tese também nessa área. Então, para mim, é um motivo de muita alegria ter aceito esse convite aqui da Abras e estar compartilhando esse momento aqui com vocês. E no nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre mudanças na vida conjugal com a evolução da demência. E é um tema que eu considero muito importante, porque muitos casais idosos, quando vivenciam uma situação com demência, sofrem muito. E a repercussão desse sofrimento também vai para toda a família. Inicialmente, vale a pena a gente refletir sobre a questão do nós e do eu. Quando a gente pensa, por exemplo, na conjugalidade, a gente imagina duas pessoas se encontrando, e essas duas pessoas muitas vezes trazem um histórico diferente, uma bagagem diferente, relações familiares diferentes. Então, são dois eus que se encontram para formar um nós. Então, cada eu desse, cada cônjuge traz para uma relação conjugal, uma relação matrimonial, valores culturais, vivências históricas, aspectos socioeconômicos, educacionais, religiosos, familiares diferentes. E nesse processo de conjugalidade, vivenciamos muitas questões que nós consideramos eventos estressores, horizontais e verticais, que podem muitas vezes serem eventos normativos ou não normativos. Como assim, professora? Por exemplo, ter um filho é um evento normativo, casar um filho é outro evento normativo, ou seja, é comum. Um evento não normativo é, por exemplo, quando você se casa e o seu cônjuge passa a ter um acidente, tem um acidente. Então, não é normal, não é uma coisa que é normativa, todo mundo que sofreu um acidente de carro, por exemplo. Então, numa relação conjugal, nós estamos suscetíveis a estressores normativos e não normativos, estressores imprevisíveis, né? Estressores que, de alguma maneira,
também afetam os nossos padrões, os mitos da nossa família, os nossos segredos. E com o passar dos anos, a gente também precisa reavaliar esses valores. Muitas vezes a gente olha para o lado e aquela pessoa que a gente casou já não é mais a mesma, já não comunga dos nossos pensamentos, não compartilha os nossos ideais, já não tem as mesmas metas, os mesmos sonhos. Nesse contexto, a gente também tem que levar em consideração questões como raça, etnia, relacionamentos homoafetivos, a questão do gênero, a questão da idade, ou seja, será que no cônjuge um é mais velho, um é mais novo, ambos têm a mesma idade? Tudo isso vai afetar a maneira que aquele casal e que aquela família vai lidar com a doença de Alzheimer. Então, o impacto que a doença de Alzheimer traz para um casal, de alguma maneira, também vai refletir na família. Então, imagine um casal onde o cônjuge, né, no caso o pai, desenvolveu a doença de Alzheimer e a mãe fica cuidando. Ali tem os filhos, ali tem os netos, ali há uma interdependência entre os membros, numa perspectiva sistêmica importante que a gente leve em consideração essa interdependência, que a gente leve em consideração a hierarquia, quem era que tinha mais poder, quem era que não tinha, as crenças de cada um desses membros da família, os valores, as expectativas em relação à doença, se tem cura, se não tem cura, como lidar com o tratamento, se aceitam, se não aceitam, os relacionamentos que muitas vezes se tornam conflituosos, especialmente pelos erros de comunicação e a falta de divisão de tarefas, de compaixão, de solidariedade intergeracional, muitas dores e sofrimentos que a família vivencia nesse processo, e aí vai havendo aí um aumento de necessidades, de recursos, e também uma necessidade de uma rede de suporte que vai, de alguma maneira, fortalecer os potenciais daquela família e também dirimir as limitações que aquela família tem junto com o casal que está enfrentando a doença de Alzheimer. Aqui eu trago para vocês 2 artigos científicos que eu considero importantes, uma revisão sistemática sobre a demência no contexto da doença de Alzheimer, e o outro foi um trabalho que eu desenvolvi com minha aluna, que agora já é uma egressa, né, já é mestra em gerontologia, a Camila Garcia, juntamente com uma professora de Portugal, a Luísa Pimentel. Então, nós desenvolvemos um trabalho com mulheres portuguesas e mulheres brasileiras, e a gente queria justamente entender se havia diferença entre as culturas, se havia uma necessidade maior de uma em relação à outra, com questões relacionadas aos cônjuges, e a gente percebeu que parte dessas mulheres sofria muito porque quando você casa, você acaba de alguma maneira alimentando algumas crenças, como por exemplo, até que a morte nos separe. E muitas delas estavam no casamento simplesmente por essa crença, já não gostavam mais daquele cônjuge, já não viam mais aquele cônjuge como um cônjuge, mas muito mais como um filho, e não largava aquele cônjuge por alimentar essa crença até que a morte nos separe, e também muitas vezes por compaixão. Afinal, era o pai dos filhos, era o avô dos netos, então a gente via muito esse discurso nessas mulheres. Por outro lado, a gente também via as dores dessas mulheres quando elas imaginavam a felicidade que elas já haviam tido durante a vida ao lado daquele homem, né? E de repente mudar essa perspectiva, né? Reavaliar os valores. Aquela pessoa estava ali fisicamente presente, mas não estava mais psicologicamente, ou seja, os papéis que ele desenvolvia no passado já não desenvolvia mais. Então, é difícil lidar com o que nós chamamos desse luto antecipatório. Esse luto onde você vivencia essa perda ambígua. Você tem, mas não tem. Está, mas não está. Ou tem, mas está faltando. Né? Ou seja, você tem uma pessoa ali do seu lado, mas ela falta como identidade para você. Ela já não é mais a mesma persona. E os artigos científicos, de uma maneira geral, falam isso não só das mulheres, mas também dos homens. Há muitos homens que assumem o lugar de cuidadores de suas esposas, e eles também vivenciam muito sofrimento com relação a isso, porque não é fácil
você realmente ter que lidar com esse processo que é muito dolorido, mas que também, né, a gente tem que levar em consideração que o processo da demência também pode trazer ganhos. A literatura científica, ela aponta mais os ônus, né, os aspectos, tipo as consequências advindas com esse processo, como, por exemplo, o desencadeamento de sintomas depressivos, sintomas ansiosos, mas nós sabemos, na nossa prática clínica, que há muitos casais que também, apesar desse momento, dessa situação, vivenciam bônus nessa relação, ou seja, é um momento de reavaliar os valores, de reavaliar o sentido da vida, de ser grato por ainda ter alguém ao seu lado, de ser grato por ter tempo para se despedir da pessoa, porque eu já ouvi, por exemplo, pacientes meus que diziam assim: olha, eu acho que teria sido muito mais difícil para mim um dia acordar, olhar para o lado e ver minha esposa morta. Aqui, pelo menos, eu estou tendo a oportunidade de me despedir dela. Eu estou tendo a oportunidade de dar o meu melhor, mesmo que seja na nossa última etapa da vida. Então, é um momento onde há perdas, mas também pode haver ganhos, especialmente ganhos pautados na compaixão e na autocompaixão, na solidariedade. Trago aqui para vocês a obra de Roger Olmos, que retratou muito bem essa questão na sua obra Calando, né? Ele tem um livro que se chama Calando, onde ele apresenta nesse livro imagens bem impactantes e reflexivas acerca desse processo da conjugalidade no contexto da demência, em que ele nomeia como casamento interrompido, solidão a dois, né, e que vai aumentando de acordo com o estágio da doença de Alzheimer, porque a vivência desse luto antecipatório é algo realmente muito forte. Por exemplo, nessa imagem, vocês estão vendo que a esposa está abraçando o cônjuge que está com a doença de Alzheimer, tem uma janelinha aqui na cabeça dele, onde as memórias estão indo embora, as pessoas estão indo embora. Aqui é o momento em que ela relembra relacionamento amoroso deles dois, a cumplicidade, a intimidade, e ela aqui olhando para trás como uma forma muito distante, quer dizer, faz muito tempo que não se tem isso, é algo muito distante da realidade dela. Aqui a inquietação do cônjuge querendo ir embora de casa, como se dissesse assim: esse não é mais o meu lugar. Isso é muito comum, por exemplo, na síndrome do pôr do sol, final da tarde, onde eles acabam muitas vezes fugindo, né? A gente vê hoje aqui no Brasil o número de idosos que estão desaparecidos em decorrência da doença de Alzheimer, que é o tipo mais comum de demência, mas também por outros tipos de demência que a gente sabe que também são muito avassaladores no contexto da conjugalidade. Aqui nós temos também essa imagem onde ela está refletindo ali sobre datas, pagamentos, contas, débitos, né, tudo que também onera esse contexto. A gente sabe o quanto é oneroso para as famílias, para os casais, estar com alguém com a doença de Alzheimer, para poder pagar cuidadores, para poder pagar medicações, que algumas são gratuitas, outras não. Então, o serviço de qualidade de profissionais de saúde. E aqui a gente vê uma imagem da idosa bem reflexiva, triste, cansada, né, com noites de sono mal dormidas, noites de sono onde muitas vezes ela perdeu realmente a paciência, ela muitas vezes se tornou agressiva e vivenciou o que nós refletimos bastante com os cuidadores que a gente atende, que é o sentimento de culpa. É muito forte. Eu estou validando uma escala aqui como aluna de mestrado sobre esse tema, porque eu considero muito importante essa questão da culpa, né, essa questão da dor, de lidar com emoções negativas, né, porque nós somos seres humanos, e por sermos seres humanos, nós temos emoções negativas, como a raiva, a tristeza, né? A própria solidão, como ele fala aqui, uma solidão a dois. Então, são emoções negativas que, de alguma maneira, exigem de nós uma regulação. Mas nem todas as pessoas são treinadas
para ter uma regulação emocional. Nem todas as pessoas conseguem administrar essas emoções de uma maneira saudável, de uma maneira que traga, de alguma maneira, um crescimento pessoal para a vida dela, para a vida conjugal e para a vida familiar. Por isso, é tão importante que os casais também façam, principalmente o que é o familiar cuidador, um processo de atendimento psicoterápico e que também procure reavaliar as atitudes que têm em relação a esse contexto do cuidado. Questões relacionadas ao afeto, ao comportamento, à cognição. Aqui no Brasil, nós temos uma variável cultural muito forte, que é o familismo. Quando eu estive nos Estados Unidos fazendo meu pós-doutorado, eu investiguei isso durante o pós-doc, e eu vi o quanto o Brasil é um país familista, é um país onde coloca a família em primeiro lugar. E às vezes é muito difícil conviver ao mesmo tempo com o individualismo, porque nós somos também passíveis de receber essa influência da cultura individualista. Então eu vejo muitos casais sofrendo porque têm crenças familistas, mas os filhos e os netos já não têm. Então, muitos criam uma expectativa de que o filho vai ajudar, de que o neto ou a neta vai ajudar, e muitas vezes eles não ajudam, e muitas vezes os cônjuges também têm muita dificuldade de pedir essa ajuda, de se posicionar. Tem muita dificuldade, muitas vezes, de institucionalizar, porque acha que a institucionalização vai trazer muito ônus para aquela vida conjugal, para a vida familiar, como se ainda fosse algo vergonhoso, ainda muito presa aos tabus, né, da sociedade. Então, a gente precisa também levar em consideração esses aspectos morais, religiosos e éticos que acabam afetando as atividades de cuidar e o bem-estar das pessoas cuidadoras. E nesse contexto, existem alguns fatores de risco ou fatores de proteção que acabam, de alguma maneira, desencadeando ou não sintomas ou transtornos mentais nos familiares cuidadores, nos cônjuges cuidadores. Por exemplo, pessoais, quando a gente pensa em fatores de riscos ou de proteção pessoais, a personalidade daquele cônjuge muitas vezes muda, né? Muitos aspectos mudam no decorrer da doença de Alzheimer ou de qualquer outro tipo de demência. E a própria personalidade do cuidador também é uma variável que vai afetar aquele cuidado. Por exemplo, nós sabemos atualmente que um traço de personalidade chamado neuroticismo, ele tanto pode favorecer o desencadeamento de sintomas depressivos ou ansiosos numa pessoa, especialmente na velhice, como até mesmo a demência. Então, é preciso que a família e o cônjuge que é receptor de cuidados, ou até mesmo o cônjuge que é o cuidador, reflita sobre essas questões. Eu falo porque eu tenho pacientes que têm a doença de Alzheimer e eles têm ainda uma consciência, especialmente no estágio leve da doença, porque não tem como a gente comparar uma relação conjugal no estágio leve da demência com uma relação conjugal no estágio avançado, no estágio grave da demência. E nesse contexto, questões ligadas ao nosso capital psicológico, né, nossa resiliência, funcionam muito bem. Tem pessoas que são mais resilientes, tem pessoas que têm uma autoestima melhor, e aí vão ter mais ou melhor condição de cuidar do seu cônjuge, que acabam também investindo no autocuidado. Então, é possível cuidar de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer e ainda assim fortalecer a autoestima, fortalecer o autocuidado? Sim, é possível. Mas isso depende de uma série de fatores, como, por exemplo, os traços de personalidade, o desejo da pessoa, de buscar muitas vezes uma terapia, um grupo de apoio, de também trabalhar a questão da regulação emocional, das habilidades sociais, porque a gente sabe que é muito importante que a gente possa a vida inteira treinar as nossas emoções, as nossas habilidades sociais, e é muito, digamos assim, importante que a gente também possa levar em consideração que esse autoconhecimento, ele vai durante toda a nossa vida. Então, o fato de um casal, um dos cônjuges desenvolver a doença de Alzheimer, requisita, principalmente da figura cuidadora, essa imersão nesse processo também de autoconhecimento para poder suportar tamanha dor. E aí um fator também de risco ou proteção
no contexto da família é a coesão. Será que aquela família ela é unida ou ela não é unida? Ela é coesa, né? Ou ela não é coesa? Como é que é a relação que existia com aquele cônjuge que está com a doença de Alzheimer e os demais membros da família antes da doença? Será que ele era um pai legal, uma avó legal, um tio bacana, ou era uma pessoa onde todo mundo dizia assim, nossa, chegou fulano ou chegou fulana, sai de perto que a gente não quer nada com ele. Então isso tudo vai afetar também na questão do cuidado. Como é que era aquela pessoa que está com a doença de Alzheimer em termos de poder na família? Ela tinha muito poder? Ela tinha um poder de autoridade? Ela tinha muita força naquela família? Ou não? Era uma pessoa apagada? Uma pessoa que não tinha grandes decisões, não tomava, né, grandes decisões, porque tudo isso o pessoal também vai favorecer. Eu me lembro de casais que eu atendi, em que, por exemplo, o marido desenvolveu a demência, ele era o detentor do grande poder hierárquico da família, né, o grande pai, e de repente, quando ele começa a desenvolver a doença, a mãe, que tinha uma voz passiva, tem que ter essa voz mais ativa. Muitos filhos, muitas vezes, não entendem, porque a vida inteira foram acostumados com um pai que era o grande poderoso, de repente tem que ver esse pai se definhando, não é fácil para esses filhos, não é fácil para esses netos, e a esposa, muitas vezes, tem que assumir um lugar que ela nunca assumiu na vida, e, além de tudo, ser cuidadora. Então, nesse sentido, é muito importante que esses cônjuges cuidadores comecem a também pensar nas fronteiras que existem digamos assim, no posicionamento, né, que ela tem que fazer em relação aos outros membros. E, de alguma maneira, exercitar adaptabilidade e flexibilidade, favorecendo a resiliência, para lidar melhor com aquele processo. E questões conjugais, que também são muito importantes, são com relação, por exemplo, como é que era a qualidade daquele relacionamento antes da doença de Alzheimer. O casal já brigava muito, o casal já tinha pensado em se separar, ou eles eram os dois pombinhos felizes para sempre. Então, isso tudo também vai afetar, não só na questão do cuidado, mas também no próprio processo da demência. A gente observa que, por exemplo, um cônjuge que é mais agitado, ele muitas vezes ele tem essa agitação porque ele já não suportava mais aquela mulher que vivia ao lado dela, e hoje, com a própria demência, muitas vezes a inquietude, a aposentadoria faz a pessoa ficar muito tempo dentro de casa, e aquilo acaba trazendo, às vezes, até questões de violência, né, de agressividade. Então, uma coisa também que eu gosto de explorar como psicóloga, né, psicogerontóloga, é a questão da satisfação conjugal. Como é que era essa satisfação conjugal antes, atualmente, e qual o ideal, né, para aquele cônjuge que está cuidando? As questões de intimidade, porque tem muitos casais que vivem uma vida a dois, mas, como eu já falei, uma solidão a dois, que já não tem mais intimidade. Eu não falo só de intimidade sexual, porque isso também é um tema que eu percebo que é um tema bastante dolorido para esses casais, né? Eu não falo só dessa intimidade sexual, mas eu também falo de uma intimidade para além disso, de troca, de carinho, de conversa, de diálogo. E a gente observa que essa questão da sexualidade, ela é muito delicada, porque alguns casais, mesmo dos cônjuges estando com a doença de Alzheimer, mantêm uma vida sexual ativa e tudo bem, só que tem um momento que muitas vezes o que eu ouço, né, nos atendimentos, é que muitos cuidadores, cônjuges cuidadores, às vezes se tornam muito angustiados, porque dizem assim para mim, doutora, meu marido quer ter uma relação sexual comigo, mas eu não quero, porque eu já acho que ele não tem mais condição, ele já não é mais aquela pessoa que eu gostava, já ele está ali, mas não vejo mais como marido, eu vejo mais como filho, é o meu bebê, às vezes até alguns falam assim, né? Então, assim, é uma questão que eu gosto de dizer que cada caso é uma questão que eu gosto de dizer que é uma questão que eu gosto de dizer que cada caso é um caso. Então, a gente precisa avaliar cada caso de uma maneira diferenciada. E aí, é importante também que a gente leve em consideração que tudo isso, todos esses fatores que eu falei aqui, né, de uma maneira mais ampla, vão repercutir ou não nos níveis de estresse, no nível de sobrecarga emocional, nos níveis de ansiedade, ou até mesmo no desencadeamento de sintomas depressivos e até mesmo problemas físicos nesse processo de cuidar.
Então você me pergunta, e agora? A professora falou de tudo isso, o que eu vou fazer com todas essas informações? Se você é um cuidador profissional, eu acho que foi muito bom para você entender que por trás da família da pessoa que você está cuidando, existe uma série de fatores que você precisa compreender de alguma maneira para lidar com aquela pessoa que você cuida. E se você é um familiar cuidador, isso vai de alguma maneira te ajudar a compreender também a tua maneira de lidar com o teu cônjuge, ou com o pai, ou com o avô, ou com o tio, com quem quer que seja que está com a doença de Alzheimer. E se você é um profissional, eu acho que é uma maneira também de você entender que nós profissionais, principalmente profissionais da área da saúde, a gente tem que estar sempre se qualificando. A aprendizagem ela é contínua, a educação ela é contínua, é o lifelong learning, ou seja, aprendizado ao longo da vida. Então, se a gente reflete sobre tudo isso que a gente falou, existem algumas alternativas que vão ajudar essas pessoas. Depois de tudo isso que a gente falou, é importante também a gente levar em consideração que os grupos de apoio, especialmente os grupos de apoio da Abras e de outras instituições que também colaboram com essa rede de suporte, são muito importantes. E a terapia, ela é importante não só para o familiar cuidador, como também para o próprio receptor de cuidados, para a pessoa que está com a doença de Alzheimer ou outro tipo de demência, especialmente no estágio inicial e moderado. Então, a terapia ela pode ajudar muito, por exemplo, na aceitação da doença, em reavaliação dos valores, ressignificar tudo isso que a pessoa está vivendo. Então, a terapia ela é muito importante também para o paciente, para a pessoa que está com a doença de Alzheimer. A musicoterapia, que sem dúvida alguma é muito importante. Nós temos também a PET terapia e outros tipos de terapia alternativas que vão também ajudar nesse processo. O treinamento de habilidades sociais e emocionais. A importância também de nós, enquanto profissionais da saúde, compreendermos as distintas necessidades de apoio no contexto de relacionamento conjugal. Cada caso é um caso, cada cuidador vai ter uma demanda diferente, apesar da doença ela ter ali sintomas que são comuns para as pessoas que têm a doença de Alzheimer, mas a forma que a doença de Alzheimer afeta as pessoas, ela afeta de uma maneira diferenciada. Às vezes você tem um vizinho que tem a doença de Alzheimer, e tem do outro lado outro vizinho que também tem a doença de Alzheimer, na sua família também, mas são casos totalmente diferentes. Às vezes um é mais agressivo, outro é menos agressivo, um não falava palavrão, agora mudou totalmente a personalidade. Então vejam que somos todos muito diferentes. Então não há como colocar todo mundo no mesmo balaio para compreender a complexidade dessas relações conjugais e familiares. E é muito importante que nós, enquanto profissionais, possamos também ajudar os cônjuges a reavaliar as percepções de seus papéis no casamento. E, nesse sentido, é fundamental que a gente possa alimentar essa rede de suporte e os recursos e estratégias de enfrentamento para lidar com tudo isso. Eu preparei uma poesia, em que eu mesma escrevi a poesia, eu mesma editei. Eu gostaria que vocês ouvissem essa poesia com carinho, porque eu acho que eu quis ali naquela poesia traduzir muito da dor que eu já ouvi das minhas pacientes, das pessoas que eu já investiguei, que eram cônjuges de alguém com a doença de Alzheimer. Então vamos agora à poesia. Contigo construí uma linda história de amor. Juntos realizamos sonhos, rompemos barreiras, superamos desafios, comemoramos vitórias e navegamos no mar da vida ao lado de todos aqueles que amávamos. Porém, aos poucos, fui percebendo mudanças em suas atitudes, em seu modo de agir e de falar. Sim, a doença de Alzheimer surgiu devagarinho e, como uma intrusa em nossas vidas, entrou sem pedir licença, sem avisar. Atuando como uma amante desvairada, asfixiou a sua paz, roubou-lhe os conhecimentos e as lembranças do amor e sentimentos que nutria por mim. A doença de Alzheimer afastou-lhe da realidade, levou-lhe ao desespero, a ver coisas onde não existia e a ouvir vozes que gritavam uma dor que não era sua. Você passou a conversar com seu passado. Tornei-me uma estranha para você, e você, um estranho para si mesmo e para mim.
Foi então surgindo um vazio imenso. Como ter forças para conviver com a figura de um grande amor que fisicamente estava ali, presente, mas psicologicamente ausente? Sentimentos de ambivalência se apropriaram dos meus atos e da minha rotina. E por mais que buscasse motivos para ficar ao teu lado, para cuidar de ti, até que a morte física nos separasse, minha dor gritava, minha dor falava mais alto, eclodindo em mim a raiva, a culpa, o medo, a solidão e o desespero. Por que me abandonastes? O tempo passou. E apesar de ainda não conseguir calar a minha dor, fui tragada pela compaixão, pela autocompaixão, e por que não dizer, pela coragem, pela fé e pela esperança. E são essas as forças que me fazem seguir ao seu lado, e funcionam como um escudo para aliviar o meu sofrimento e ressignificar o amor. Eu espero que vocês tenham gostado da poesia, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela atenção de vocês, por vocês estarem aqui, dando tempo precioso de vocês para ouvir esse conteúdo. Agradecer mais uma vez a Abraz São Paulo. Agradecer a todas as pessoas que, de alguma maneira, fortalecem essa rede de suporte aos familiares cuidadores de uma pessoa com a doença de Alzheimer. Então, muito obrigada. Eu deixo aqui para vocês os meus contatos nas redes sociais. No Instagram eu tenho duas contas, a psi.deusivania Falcão e Alzheimer Ciência e Família. Também tem um canal no YouTube, no Facebook. Então, vocês fiquem à vontade para me procurar, para assistir os meus conteúdos, né? Durante muitos anos eu fiquei na universidade, na USP, como pesquisadora, professora, guardando todo esse conhecimento, e agora eu quero gritar, no bom modo de dizer, né, para o mundo esse conhecimento através das mídias sociais. E você pode nos ajudar compartilhando também esses conhecimentos, fortalecendo essa rede. Muito obrigada, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.